Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol. Mas, para aqui agora, isso, e vão lá nos comentários, comenta para marcar a sua presença. Vamos começar? Vocês vão pegar o livro de vocês, abrir na página 153, vamos fazer a atividade juntos. Vamos lá? Olha só. Em homenagem ao escritor hondurenho Augusto Monterroso, criador do gênero microrrelatos. O que é um microrrelato? Quer dizer um relato curto, pequeno, são contos. A revista espanhola El País Semanal publicou em 2000 uma série de histórias muito concisas. O que são histórias muito concisas? São histórias curtas. Com somente 8 parágrafos, o conto de Almudena Grandes, esta senhorita que vocês estão vendo na tela, né? É uma delas. E a gente vai apresentar aí na página 153 de vocês 8 parágrafos dessa autora, né? Porém, esses parágrafos vão estar desordenados. Por isso, nos próximos slides, eu vou ensinar vocês o que vocês vão fazer. Vamos lá? Então, pessoal, abra o livro. Vocês devem abrir o livro na página 153, vamos lá, pronto. Aí nós temos o conto, né, de Almudena Grandes, que nasceu em Madrid, é uma espanhola, e em 1960. O que vocês devem fazer? Vocês devem ordenar, ele está todo bagunçado. O primeiro parágrafo, onde vocês devem colocar assim no quadrinho ao lado, o número 1, ele está no segundo de vocês, porque está fora de ordem, que seria o quê? Acompanhem comigo e observe como deveria ser feito. Salieron a la calle a las 10:32 de una mañana de junio soleada calurosa. Daqui a gente vai aprender o seguinte, as horas, a las 10:32 minutos, tá? Nos próximos slides eu vou explicar as horas. Por enquanto, vocês vão somente ordenar o texto. Vamos lá? Agora, o número 2, vocês vão encontrar lá na página 54. Passem para lá, isso. E aí, vocês coloquem, descubram onde é que está e coloquem o número 2 assim. Como todos os sábados, se separaram sem despedir-se ante el portal de su casa. Ele foi al garaje a recorrer el coche e ella se quedou esperando com a maleta la nevera portátil. Um cesto de paja lleno de envases com comidas preparadas, la jaula del canário e el perro de seu marido. Certo? E agora vocês vão completar, aqui vejam, esse número 1, colocaram? Este número 2, agora a gente vai encontrar onde está o número 3, vocês vão achar na página 153, tá bom? Lá embaixo, onde tem assim, a las 10:37, vou falar em português, tá? Agora, olhou o relógio. Seu marido estaria se ajustando, colocando o cinto, aqui, acompanhe. Ainda não haviam tido filhos. Quero que aprenda essa palavra aún, que significa ainda. Ele era partidário de desfrutar a vida, veja a palavra todavia, uns anos mais. O que é que eu quero que vocês vejam? Que o aún aqui significa o mesmo ainda aqui, ó. Então, em outras palavras, aún é sinônimo de todavia. Então, nesse parágrafo, vocês vão colocar no quadrinho o número 3. Vamos para o número 4. O número 4, vocês vão achar na página 154. Acharam? Coloca aí, ó, número 4, dentro do quadrinho, onde tem assim, a las 10:42, veja, marquem as horas, porque é o nosso assunto de hoje, são as horas. A las 10:42, el coche não havia salido del garaje, pero el perro, lembra do perro? Existe pero, existe perro. Perro com 2 R significa cachorro. Se havia meado em meio de la acera. Então, ele estava lá no meio da rua. Na acera é rua. Rua, assim, no sentido de estrada, né? Ella lo mirou com repugnância, ela olhou com nojo. Não gostava de cachorros e não entendia porque se atrasava tanto seu marido. Vamos para o número 5. Onde vocês vão encontrar o número 5?
Acompanhem comigo na página 153. Vocês vão colocar o número 5, onde está lá no primeiro parágrafo. Não devia ser ali. Então, nós temos primeiras horas. Marquem para vocês aprenderem. A las 10:49 são as horas. A las 10:49, começou a sudar. Ele começou a suar. E já faltava pouco para poder fritar os ovos no telhado de pizarra de la casita que tinha na sierra. Y la caravana de ida y la de vuelta y los mosquitos y su suegra y la paella de su suegra. A ele gostava mais la playa. Isso aqui eu vou explicar no próximo slide para vocês o que é uma paella. É uma palavra muito importante para ser aprendida. Então, ela gostava mais da praia, por isso sua preferência não la eximia de pagar a fim de mês la mitad de cota de la hipoteca. Ele não dava señales de vida, todavia. Agora eu pergunto a vocês, terminei de explicar o que é todavia, lembram aqui? Vocês viram essa palavra todavia aqui? Viram? Então, quem lembra aí? Desafio, quem lembra o que significa todavia? Todavia é o sinônimo de aún, que a gente já tinha visto aqui, e, por sinal, significa o quê? Ainda. Agora, na página 154, vai estar lá no último parágrafo, mas, na verdade, deveria estar aqui, ó, no sexto. Por isso, vocês devem numerar no quadrinho o número 6, onde tem assim, a las 10:53, mais uma vez as horas, que é o nosso assunto de hoje, las salmonelas, qualquer coisa que for, estaria já começando a bailar flamenco na maionese de la ensaladilla russa. Ella decidiu que não la provaria, ela não ia provar, né, essa salada. Enquanto seu marido, quero que vocês aprendam isso, marquem, anotem e aprendam. O que significa enquanto? Significa com relação a seu marido. Preste atenção que o enquanto é diferente do enquanto em português. Em português, o enquanto é junto. Tá vendo? É aqui separado quanto? Em português é junto e com que, tá? E não tem o mesmo sentido de enquanto, porque quando você quer usar o sentido de enquanto em português, você fala a palavra mientras. Esse enquanto significa assim, em relação a seu marido, parecia que a terra tinha tragado. Parecia que se ele hubiera tragado la tierra. Beleza? Agora, a gente vai ver o próximo, número 7. Vocês vão achar, voltem para a página 153. Vai estar lá embaixo, onde tem assim. A las 11 em ponto não havia aparecido a 1. Lembra o que é a 1? Tempo, pense. Deixa eu ver quem lembra o que significa a 1. A 1 é sinônimo de todavia, que por sinal significa o quê? Ainda. Então, às 11 em ponto, ele ainda não havia aparecido. A lo mejor, vejam isso aqui, quero que vocês grifem, anotem e aprendam. A lo mejor. O que significa a lo mejor? Significa talvez, possivelmente, essa ideia de dúvida. Talvez o carro tenha uma averia, tenha algum problema. Aunque, grifem esse e aprendam. Aunque significa ainda que. Também lo havia pagado a médias. A ela le dio la risa solo de pensar. Ela estava rindo disso, tá? E agora, vocês vão colocar o número 8. Vocês vão ter que passar para a página 154, tá? Porque o 8 tá aí, ó, quase no final do texto. Vocês anotem, vejam as horas. A las 11:06 se lhe ocorreu que quizás, mais uma vez a palavra quizás, grifem e aprendam, significa talvez. Ele não volviera nunca. Talvez ele não fosse voltar nunca, não voltasse nunca. Então, apelou todo seu equipaje, maletas, malas, etc., bagagem, contra o portal. Jogou contra o portal, no portão, deixou o cachorro preso a um poste e foi. Para onde que ela foi? Foi para o Corte Inglês. Hacía muito tempo que não estava tão contenta. Y la noche fue testigo de nuestra pasión. Caminamos sobre fuego, pero nadie pudo amarte como yo. Amarte como yo. Olha só, além de anunciar as horas, o narrador ele usa outro recurso, né, para demonstrar a sequência cronológica. O que ele faz então, crianças, para mostrar que o tempo passou? Ele fala sobre
a temperatura, ele fala sobre o clima, ele fala el calor que aumenta e a comida que se deteriora. Bom, o fato de que essa narração do tempo é controlado minuto por minuto, ela fala a las 10:32, a las 10:37, a las 10:42, a las 10:49, a las 10:53, a las 11 em ponto. Dá a ideia de quê, gente? Dá a ideia de que a vida dessa personagem é muito monótona, é previsível. Mas o principal é que traga uma ideia de cotidiano, de rotina. Veja que vocês vão entender o que é cotidiano, o que é rotina, através dessa tirinha. Acompanhe. Bueno, já terminei com minhas obrigações felinas. Bom, eu já acabei com minhas obrigações, né, felinas. Já dormi, ronroné, já arranhei, já trepé, já comi, já juguei com el ovillo, cumpri com meu trabalho de gato por hoje. Agora, um pouquinho de after office. O que eu quero que vocês vejam aqui? Que essa situação de estar contando passo a passo o que ele fez durante o dia traz uma ideia de rotina, igual o texto, tá? Então, ele fez o que? Ele dormiu, ele ronou, ele arranhou, ele subiu, ele comeu, ele brincou. Veja que rugar aqui tem o sentido de brincar. Ele cumpriu com todo o seu trabalho, ele fez tudo que tinha que ter feito. E aí, o que acontece? Quero que vocês observem o tempo verbal utilizado. Dormir, pretérito indefinido, ronroné, pretérito indefinido, terminé, pretérito indefinido. Tô chamando atenção, crianças, porque eu boto isso aqui no teste. Provavelmente vou botar na prova. Então, preste atenção, quando chegar na prova, vocês vão saber fazer isso com muita facilidade. Arranhei, trepei, comi, ruguei, cumpri. Que tempo verbal nós estamos utilizando aqui para trazer essa ideia de rotina, de algo que ele faz passo a passo? É chamado pretérito indefinido. E o que é o pretérito indefinido? É o mesmo que o pretérito perfeito, porém ele é o simple. Pessoal, vocês devem pegar o livro, na página 153, 154, identificar essas palavras lá. O que vocês fazem? Grifa a palavra e anota assim, usem um lápis para anotar o sentido, o significado dessas palavras. Acompanhem com a professora, vamos lá? Preparados? A primeira palavra é sudar, significa suar. Freir, fritar. Paella. Eu esqueci de explicar para vocês o que é uma paella. O que é uma paella? Ele é um prato típico. Tipo assim, equivalente à nossa feijoada, né? A feijoada para o Brasil é a paella para a Espanha. Como é que eles fazem essa paella? Eles pegam arroz e colocam tudo que tiver na geladeira. Se torna a paella. Eles colocam numa panela bem grande, serve para toda a família. É muito típico isso na Espanha. Envases vasilhas. Sim, preste atenção aqui, crianças. Olha, isso aqui é certo que vai cair na minha prova. Pero com R, diferente de perro com 2 R's. Perro com R significa porém, mas perro com 2 R's significa cachorro. Acera é a parte da rua que a gente chama de calçada. Quizás, talvez, apilou, colocou pilha. Salmonelas em português seria o mesmo que salmonelas, ou seja, bactérias. Eximiam, livravam. Todavia, esse é outro que vai com certeza cair na minha prova, ó. Todavia. Todavia significa ainda, que por sinal significa o quê? É um sinônimo de a um. Todavia significa a um e ambos significam ainda. Preste atenção que todavia é diferente de todavia em português, porque todavia em português significa entretanto, é uma ideia contrária. Calle, se puede decir calle ou se puede decir calle. Tá? Calle e calle, ambas as duas maneiras são corretas. Então, que significa calle ou calle? Rua. Soleada, ensolarada. A lo mejor, preste atenção nessa expressão. A lo mejor significa talvez. Ensaladilla russa é um tipo de salada. Esse é outro que eu vou botar na minha prova com certeza. Então, preste atenção. O que significa enquanto?
Enquanto em espanhol não é a mesma coisa de enquanto em português. Enquanto em português, em espanhol a gente vai chamar de mientras. Esse enquanto, percebam que é o em separado do quanto. Português enquanto é junto com que, esse é o em separado do quanto com se. Esse enquanto significa em relação. Lá no texto ele diz assim, enquanto a meu marido, em relação ao meu marido. Soleada, ensolarada, aunque. Esse é outro que vocês devem prestar muita atenção. Significa ainda que. Larissa, averia significa dano. O carro está com alguma averia, ou seja, está com algum problema. Aunque, outro que vocês devem ter muita atenção. Significa ainda que. O conto, crianças, trata de uma pareja moderna e tradicional à la vez. O que é isso? O que significa uma pareja moderna e tradicional à la vez? Significa um casal que é ao mesmo tempo moderno e tradicional. Vamos identificar o que há de moderno nesse casal, o que há de tradicional nesse casal. Então, a gente vai ler esses fragmentos que eu trouxe aí, acompanhem. E aí, vocês vão lá no livro de vocês, na página 55. Vocês devem fazer o quê? Vocês devem colocar M para moderno, T para tradicional. Acompanhem, por favor. No primeiro texto de vocês tem assim. Ele foi al garaje a recorrer coche. Isso representa a parte tradicional, ou seja, eles criam uma rotina que todo dia ele que iria à garagem, ele que pegaria o carro e não a esposa. E vai ser moderno quando diz assim, aún não haviam tenido hijos. Então, o casal que é tradicional geralmente casa já pensando em ter filhos, por isso que traz essa ideia inovadora. É muito difícil ter um casal que não queira ter filho. Ele era partidário de desfrutar da vida todavia uns anos mais. Então, ele queria ainda passar alguns anos aproveitando a vida. Então, significava que, quando tivesse filho, deixaria de aproveitar a vida. E aí, depois vem, e la paella de sua suegra. La paella de sua suegra, eles comungam da ideia tradicional, porque é muito normal, ou seja, é muito tradicional na Espanha, se encontrarem no domingo, toda a família reunida, inclusive com seus netos, com seus filhos, e aí a vovó faz a paella e serve para todo mundo. Isso é uma ideia bem tradicional. Voltando para cá, nós temos assim, suas preferências no la eximiam de pagar fim de mês la mitad de la cota de la hipoteca. O que isso significa? Significa que apesar de não gostar da praia, isso fazia com que ela também, mesmo assim, ela contribuía para poder pagar a hipoteca da casa de praia, tá? Isso significa que é algo moderno, porque o homem e a mulher dividirem as despesas traz uma ideia de modernidade. Lembrem que a autora é de 1960, então tem uma ideia totalmente diferente do que a gente vive hoje em dia, tá bom? Aunque também lo havia pagado a médias. Esse também é a ideia de modernidade, ou seja, pagou a metade. Vejam bem, crianças, vejam que quando ele fala assim, os personagens vivem uma rotina muito monótona e previsível, porque eles fazem tudo cronometrado. 10h32, 10h37, ele vai dizendo passo a passo de sua vida. Então, esse fato de acontecer cada coisa numa sequência cronológica, você já sabe o que vai acontecer naquele exato minuto, traz essa ideia de quê, gente? De tédio. Pessoal, agora é a hora da gramática e hoje a gente vai trabalhar vocabulário sobre o tempo, tá? Então, a gente vai falar sobre la hora. E o primeiro ponto, e já é cara da minha prova, é perguntar assim, marca a alternativa correta. Aí eu boto lá, que hora é ou que horas são, para vocês marcarem. Qual é a resposta correta? A resposta correta é que hora é? Por quê, galerinha? Por quê? Porque em português a gente fala que horas são? Mas em espanhol eu não posso falar assim. Eu só posso falar no singular, que hora é? Porém, para responder, acontece igual ao português. Se for uma hora, tá no singular, então eu vou usar o es. Es la una. Porém, de 2 horas em diante, ele vai concordar com a quantidade de horas, ou seja, o verbo vai para o plural. Então, eu tenho que responder como?
Es la una, singular. Son las dos, plural. Son las tres, son las quatro e sucessivamente. Olha aqui o relógio. E se for em ponto, como é que eu digo? Son las dos em punto. Ó, son las dos em punto. E se for são 2 horas e 5 minutos, eu digo como? São las 2 e 5, são las 2 e 10, são las 2 e quarto. Pronto. 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos dividido por 4 dá o quê? 15 minutos. Então, eu posso dizer são las 12 e 15? Até pode, mas não é usual. Então, o certo mesmo é você dizer são las 12 e quarto, porque esse quarto é o equivalente aos 15 minutos. E são las 12 e meia, e daqui em diante é equivalente ao espanhol, ao inglês. É equivalente ao inglês. Como assim? Em português você diz assim, ó, falta 5 para as 10, falta 5 para as 2, não é? Mas em espanhol você vai falar diferente, você vai dizer son las 2 menos 5. Son las 2 menos 10. Son las 2 menos quarto. Lembra que o quarto é o 15? Beleza. Então, como é que eu faço a leitura? Isso também é cara de prova, ó. Son las 12 em ponto, son las 12 e 5, son las 12 e quarto, son las 2 e meio. Olha o Y como a gente usa, tá? Son las 2 menos 25, son las 2 menos 5, beleza? Agora, para as 12 horas, eu posso dizer assim, son las 12 em ponto, tá certo? Também eu posso dizer el mediodía, também é a mesma coisa. Ou, se for à noite, la medianoche. E, gente, outras expressões, eu posso dizer assim, ó, son las 2 de la mañana. Então, que hora que acontece quando eu digo assim, son las 2 de la mañana? Eu faço referência, quando você fala de la manhã, você faz referência ao tempo até o meio-dia, hasta el mediodía. Isso faz referência quando você fala de manhã até meio-dia. Quando for de la tarde, quer dizer que é do meio-dia até a noite. E quando for de la noite, você fala que é quando tá escuro. Presta atenção que na Espanha, na época do solstício, veja, no inverno é diferente, mas no solstício, ele lá só vai escurecer assim, tipo, lá depois das 8 horas, mais ou menos, tipo, 10 horas da noite. Então, é costume eles dizer, são 7 horas da tarde, 8 horas da tarde, porque ainda tá claro. Então, como é que a gente vai usar as horas? A gente diz assim, comemos a las 3. Então, eu posso dizer a 7 de la mañana, ou a las 7 de la tarde, ou las 7 de la noite, dependendo do país, né? Como eu falei. Tem que estar escuro para ser noite. Ou eu posso falar, por la mañana voy a classe, por la tarde estudio. A outra forma, preste atenção que a gente está usando aqui as preposições referentes ao tempo. Quais são essas preposições? É assunto, viu, garotada? O a, para a gente dizer a las 3, a las 4, a las 5. Eu estou usando o por para dizer por la mañana, por la tarde, por la noche. E o em, que faz referência a anos, a meses ou mesmo a estações do ano. Então, eu digo, nasci em 1977. Estamos em outono. Olha só, o mais importante que vocês observem o uso desse pretérito. Esse pretérito, ele se divide em composto e se divide em simples, tá? Quando ele é composto, você só vai dizer pretérito perfeito. Pronto, toda vez que disser pretérito perfeito, o que é que vocês pensam? Ele é composto. Repetindo, pretérito perfeito, o que é que vocês pensam? Ele é composto. Ele é composto por 2 verbos, tá vendo? O verbo e, que é do verbo haber no presente, mas o particípio do verbo principal, e amado, são 2 verbos. Por isso ele é composto. Repetindo, se eu falo pretérito perfeito, o que é que vocês pensam? Ele é composto. E o simples, qual é? É o indefinido. Pediu, conjugue o verbo no pretérito indefinido. Qual você vai conjugar? Você vai conjugar o composto ou você vai conjugar o simples? Você vai conjugar o simples. Então, o pretérito composto você conjuga assim. Yo he amado, tu has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado, ellos han amado. Como você fez isso? Você pegou o verbo haber e conjugou no presente do indicativo. Yo he
tu, has, ele, lá, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. E depois, você pegou o verbo amar e deu o particípio. Lembra o que é particípio? Particípio são os verbos que trazem uma ideia, porque ele é uma forma nominal, que ele pode ter um sentido de adjetivo, qualificar uma ideia, ou de ação. Aqui, então, você faz o quê? Os verbos terminados com AR vira ado. Amar, amado, trabalhar, trabalhado, cantar, cantado, bailar, bailado. Telefonear, telefoneado. Viram que é fácil? Beleza, beleza. Coloca esse sufixo aqui, formou o particípio do verbo terminado com AR. ER e R é diferente do AR, da segunda e terceira conjugação, tem sua forma específica. Por exemplo, beber, bebido. Bibi, bibido. Vender, vendido. Partir, partido. Perceberam? Além desses, nós temos também os particípios que são irregulares, que aí nós temos uma listinha todinha que vocês precisam estudar, né? Por exemplo, romper, roto. Por exemplo, desci, dicho. Escrevi, escrito, porque você não pode falar rompido, descido, escrevido. Fica errado. Então, tem que ver, ele tem uma forma própria porque ele é irregular. Como é que eu vou conjugar? Romper fica o quê? Roto. Descer fica o quê? Dicho. Envolver fica envuelto. Então, tem sua forma própria. Tem que pegar a listinha e tem que estudar. Beleza? Ok. A questão é, esses dois pretéritos, eles trazem a mesma ideia. Tá na frase, yo he amado, como é que você traduz? Eu amei. Tá na frase, yo amei, como que você traduz? Eu amei. Viram que é igual? Igual, igual. Porém, ao se utilizar esses dois pretéritos, ele tem uma nuance de diferença. Qual é essa nuance de diferença? Apesar de você traduzir igual em português, o seu sentido, e é importante que eu bata nesse sentido, porque quando cai nas provas, tá? No vestibular, no Enem, na prova da Proselma, no provão, enfim, quando cai no vestibular, ele vai pedir a interpretação do uso desse verbo. E aí tá. O pretérito perfeito, ou seja, o composto, ele traz uma ideia de passado recente. O que é um passado recente? Algo que acabou, que você fez, concluiu, mas está próximo ao seu dia atual, próximo ao presente. Então, o esta, quando você utiliza, ele aproxima, ele já marca. Se eu estou usando esta, é recente. Eu digo esta semana, este mês, este ano, este siglo. Então, toda vez que você usar o esta, o este, então vai lhe obrigar a usar o quê? O pretérito perfeito, ou seja, o composto. Por quê? Porque ele traz essa ideia de que é recente. Além do uso desse este, dessa esta, existem outros adjuntos adverbiais que vão marcar a necessidade de utilizar esse verbo no composto. Quais são? Hoy, que é hoje, nunca, que é nunca, sempre, que é sempre, todavia, que é ainda, ou todavia no. Já que é já. Eu não coloquei aí, mas preste atenção. Quando não tiver uma fecha, quando não tiver uma data, lhe obriga a usar esse composto. Em contraponto ao pretérito perfeito simples, que quando tiver a data, tipo, em 1973. Você colocou a data, a gente fala em espanhol. Se há fecha, ou seja, o que é fecha? Data, você vai colocar o simples, tá bom? Então, veja, enquanto que o pretérito perfeito, ou seja, o composto, você usar o esta para determinar que ele é uma ideia recente, o contrário do esta, você vai usar para trazer uma ideia de que é um passado remoto. O que é um passado remoto? É um passado distante, algo que ficou para trás, eu nem lembro mais, nem me afeta mais, tá bom? Então, eu uso esta para ser recente, que é o contrário de remoto, que é distante. Recente é perto, é próximo, e remoto é distante, ficou para trás. Então, veja, eu uso esta para o recente e uso passado para o remoto. Como assim? Se eu digo, esta semana é recente. Se eu digo, semana passada é remoto, a palavra passado e passado traz a ideia de ser remoto. Então, toda vez que for remoto é simples, toda vez que for recente é composto.
tá? Então, eu digo, la semana passada, el mês passado, el año passado, el siglo passado. Eu usei a palavra passado, me obriga a utilizar o pretérito perfeito simples. Como é que eu chamo esse pretérito perfeito simples? Indefinido, tá? Então, é usual dizer que o pretérito perfeito simples é indefinido. E o pretérito perfeito, solamente pretérito perfeito, você vai pensar que é o quê? Que é composto. Entenderam? Então, pretérito perfeito simples, ou seja, o indefinido, você vai conjugar com yo amé, somente com verbo. Por isso que ele é simples. Yo amé, tu amaste, ele amou, nosotros amamos, vosotros amastes, eles amaram. Então, veja, o composto é formado por dois verbos e o simples é formado por um único verbo. O composto traz uma ideia de um passado recente, ou seja, algo que está próximo ao dia de hoje, à atualidade, e o simples traz uma ideia de algo que ficou para trás, ou seja, remoto. O composto me obriga a utilizar o esta, que traz uma ideia que aproxima o passado, e o simples me traz a ideia de utilizar o quê, crianças? Trazer a ideia de utilizar a palavra passado, por exemplo, el mês passado, el ano passado, el siglo passado. Nós já conversamos que vocês precisam estudar, tá? Essa série, o 8º ano, precisa estudar, tá? Esse assunto, de verdade, é um assunto complicado. Ele é um assunto que precisa de muita atenção. Pensa assim na questão que a professora também está distante, e tudo isso complica tudo mais, tá bom? Então, eu preciso que vocês me ajudem. Me ajudem a ajudar vocês. Tá? Essas questões que a gente vem trabalhando a partir desses slides são questões que vocês mais erraram no teste e eu vou colocar de novo na prova. Então, preste atenção como é que vocês vão pensar e vão responder. Tem a questão assim. Oi, el director. Aí você vai usar o verbo, né? Quais são as opções de verbo? Ha estado, estuve, he estado, has estado. Em la oficina em uma reunião muito importante. Primeiro ponto, o que vocês têm que olhar? Qual a adjunta adverbial que a gente usou aqui, crianças? A gente usou o oi. O que significa oi? Hoje. Já parei e pensei. Hoje traz uma ideia de um passado recente. Então, vamos lá bater? Se é recente, é composto? Se é remoto, é simples. Repetindo. Se é recente, é composto. Se é remoto, é o quê? Simples. Então, isso já mostra que ele tem que ser composto. Então, eu tiro daqui, ó, crianças, acompanhem, por favor. Vocês vão pegar e vão eliminar essa possibilidade aqui. Por quê? Porque se é composto, esse é o único que não é composto. Eliminei. Beleza? Ótimo. Agora, sobraram 3 alternativas. Ha estado, he estado e has estado. Qual desse é a forma correta? Bom, hoy el director ha estado. Quem é a pessoa? Quem é o sujeito dessa oração? El director. Quem é ele? Ele. Primeira pessoa, yo. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Então, se é o diretor, é ele. Então, se aqui é ele, qual é o verbo equivalente que há essa concordância? Yo, he, tu, has, ela. Vejam, yo, he, tu, has, ela. Se é ela, crianças, então tem que ser o quê? Yo, he, tu, has, ela. Então, vai ser ha estado. Entenderam? Essa foi outra questão que erraram bastante. Realmente, ela tem uma dificuldade maior. Então, acompanhem comigo. Vejam bem. Tem assim. En el passado, nosotros compramos lo que necessitamos. Primeiro passo, a gente tem que parar e pensar. Eu vou usar aqui o simples ou vou usar o composto? O que determina isso, crianças? O adjunto adverbial. Eu usei a palavra en el passado. Lembra que eu terminei de explicar para vocês? Se eu uso esta, é composto, porque aproxima, é recente. Se eu uso a palavra passado, en el passado, el mês passado, el ano passado, el siglo passado. Essa palavra aqui, ó, passado, me obriga a utilizar o verbo no simples, porque o tempo verbal, o pretérito aí, ele é remoto, ele está distante da minha atualidade. Beleza? Então, veja. Isso aqui já demarcou a palavra passado, que eu preciso utilizar o quê? O simples. Eu tenho algum outro adjunto adverbial aqui? Não tenho. Não tenho. Então,
eu preciso o quê? Utilizar para as duas situações, uma aqui, a outra situação aqui, porque não houve diferença, né? Então, eu preciso utilizar para as duas situações o quê? Um verbo que esteja no simples. Então, vejam. Primeira opção, simples, simples, ok? Simples, simples, também pode ser. Agora, vem aqui, ó, acompanhe, por favor. Aqui a gente tem, hemos comprado composto. Eu já elimino, porque eu sei que quando eu uso a palavra passado, eu não posso usar composto. Hemos necessitado composto, eliminei. Habéis comprado composto, não posso. Habéis necessitado composto, não posso. Pronto, já eliminei duas alternativas. Sobraram duas. Agora, como é que eu vou responder a essas duas? Qual dessas duas é a correta? Como é que eu vou observar? O que eu vou olhar? Você vai olhar a concordância, tá? Verbal. Como assim? Quem é a pessoa? Quem é o sujeito? Nós outros. Eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós outros compramos, vosotros comprastes, eles compraram. Eu posso dizer, eu compramos? Eu posso dizer, nós outros comprei? Não, porque senão não haveria concordância verbal. O pronome, ou seja, a pessoa, concorda com o verbo. Então, qual é o sujeito aqui, crianças? Nós outros vai ter que ter um verbo que concorde com eles. Então, veja, nós outros compramos. Ou seria nós outros compra? Claro que não. Então, se aqui está na primeira pessoa do plural, aqui também vai estar na primeira pessoa do plural, porque não mudou o sujeito. Beleza? Essa questão é outra que vocês erraram bastante. Veja que ele segue a mesma lógica, né, de raciocínio que as outras. Observe. Primeiro passo é identificar qual é o adjunto adverbial. Ele usa este mês. O que é que eu disse? Toda vez que a gente usa o este, ele traz uma ideia de que é recente. Ele aproxima. Toda vez que é recente, que aproxima, o que é que acontece? Eu tenho que utilizar o composto. Então, o primeiro passo é eliminar aquilo que não é composto. Hablou não é composto, eliminei. Hablará não é composto, eliminei. Então, nós temos duas situações compostas, tá? Então, vejam, eu vou utilizar este mês, el director ha hablado en la oficina em uma reunião muito importante. Eu coloco aqui, ó, eu quero que você utilize o pretérito perfecto. Vamos lembrar? O pretérito perfecto, ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Quando ele é simples, eu chamo ele de indefinido. Quando eu só coloco o pretérito perfecto, que significa que ele é o composto, como é que eu conjugo o pretérito perfecto? Eu conjugo hablar? Não, eu conjugo yo he hablado, tu has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado, ellos han hablado. Então, é essa a resposta aqui correta. Outra que vocês erraram bastante. Veja, gente, essa questão não é uma questão que depende de explicação, é uma questão que depende de estudo. E vocês poderão achar a resposta para ela lá no livro de vocês, na página 29 e 30, onde tem uma lista de particípios regulares. Porque o particípio regular é assim. Os terminados com AR, ou seja, da primeira conjugação, você fala amar, amado, cantar, cantado, bailar, bailado, telefonear, telefoneado, charlar, charlado. Da segunda e da terceira conjugação, tipo beber, bebido, partir, partido, bebi, bebido, deber, debido, certo? Tem essas terminações, nós pegamos esse sufixo e ado, ido e formamos o particípio. Porém, existe uma listinha de particípios irregulares que não vão terminar com ado e com ido. E onde está essa lista? Está na página 29 e 30, que vocês têm que sentar e estudar. Porque não depende só da minha explicação, precisa que vocês estudem. Primeiro, decora, depois repete, depois internaliza e somente depois que internaliza é que se aprende. Vamos lá? Tem assim, respectivamente, primeiro ponto, o que significa respectivamente? Quer dizer que tem que ser relacionado. Como? Esse tem que concordar com 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 esse. Não pode ser bagunçado. Tá? Se esse é o primeiro, então o seu particípio tem que ser o primeiro. Se esse é o segundo, o seu particípio tem que ser o segundo. Se esse é o terceiro, o seu particípio tem que ser o terceiro. Isso significa respectivamente, ou seja, olhem a ordem, tá bom? Respectivamente são os particípios dos verbos devolver.
Devolver vai ser o quê? Devuelto. Então, veja, isso aqui não é devuelto, já joga fora. Então, a gente elimina essa questão toda, porque já o primeiro já está errado. Sobram os outros. Vamos ver o outro. AC. AC é hecho. Então, aqui é hecho? Não. Então, já elimina essa segunda alternativa. Aqui é hecho. Então, pode ficar. Esse hecho também pode ficar. Deci. Qual é o particípio? Dicho. Então, todos que não forem dicho, vocês vão eliminar. Veja, aqui não é dicho, então eu já elimino. Sobraram duas alternativas, a primeira e a última, que vai ser determinada pela última palavra, romper. Como é romper? Roto. Então, aqui não é roto, então vai ser o quê? Eliminado. Viram como é que vocês acham? Mas primeiro tem que ser estudada essa lista que está lá na página 29 e 30 do livro de vocês. Essa é outra questão que vocês erraram bastante, tá bom? E é a nossa última aqui que eu trouxe para explorar, porque as outras erraram assim, 2 alunos erraram, 3 alunos erraram, mas essa aqui foi assim massiva, tipo 12 alunos erraram, todas que eu coloquei aqui, 12 alunos erraram, 13 alunos erraram, 11 alunos erraram, tá bom? Então, como é que vocês vão pensar? Hace 5 minutos. O que significa isso? Significa que a adjunta adverbial está dizendo quando? Quando isso aconteceu? Ontem, hoje, há um ano, há mês passado, esse mês, enfim. Então, hace 5 minutos, seja 5 minutos atrás, significa que é algo recente, terminou de acontecer. Se é algo recente, veja, recente é composto, remoto é simples. Repito, recente é composto, remoto é simples. Então, significa que ele é composto. Então, eu vou eliminar todos aqueles que não forem composto, que são todas as outras alternativas. Então, mesmo que eu não soubesse conjugar o verbo, aqui eu acharia a resposta, porque ele é o único que é composto. E já terminando a aula, eu quero que vocês façam o seguinte, é como se fosse a tarefinha para casa, tá bom? Vão responder no livro na página 153, 156, que eu já ensino aqui nos primeiros slides como fazer, que é trabalhando aquele conto, tá bom? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, vai acompanhando que eu vou explicando cada questão como responder, tá bom? E já para revisar para a prova, vocês vão conjugar no caderno os verbos hablar, beber e beber, perdão, no pretérito indefinido. Qual é o pretérito indefinido? Vamos repetir isso? Todos são pretéritos perfectos. O pretérito perfecto composto é diferente do pretérito perfecto simples. Quando ele for simples, é a mesma coisa de quê? De indefinido. Então, vocês vão conjugar o verbo hablar. Yo hablé, tu hablaste, ele habló. Verbo vender, yo vendi, tu vendiste, ele vendió. Verbo beber, yo bebi, tu bebiste, ele bebió. Vamos lá? Capricha no exercício. Pero nadie pudo amarte como yo. Amarte como yo. Amarte como yo. Amarte como yo. Amarte. E chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam de comentar, porque quando vocês comentam, vocês estão respondendo a chamada, tá bom? Olha aí, a gente está dando adeus, aliás, na verdade, a nebeira portátil que está dando adeus, tá vendo? Que é uma geladeira portátil que vai para o piquenique. Hasta luego, um beijo, um abraço, morrendo de saudade de vocês e até semana que vem.